Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver situações de ciúmes. Quando a pessoa faz joguinho de ciúmes, por que ela fez joguinho de ciúmes? Como que a gente pode se posicionar diante de uma pessoa que está fazendo joguinho de ciúmes para com a gente? E depois, como que a gente pode se posicionar se a gente descobre que essa pessoa, na verdade, estava nos enganando? Então aí a gente começa a se sentir reduzido. Não, ao invés de eu me sentir reduzido, como que tem que ser minha postura e como que eu tenho que enxergar? Sinto raiva, sinto ódio, mas como lidar com tudo isso, como gerenciar todas essas coisas dentro de nós? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Encontrei seus vídeos navegando pela internet em meio à minha ansiedade e angústia. Tenho tantos anos, há 3 semanas terminei meu namoro de 8 meses. Foi algo complicado demais. Este foi meu primeiro relacionamento sério. Os primeiros meses foram maravilhosos e eu realmente pensava que passaria a minha vida com ele. Mas desde o começo do namoro, ele tinha atitudes que me desagradavam. Mas eu nunca dei tanta importância a isso. Sempre levei tudo na brincadeira, mesmo que dentro de mim isso me machucasse. Ele adorava me fazer ciúmes. Chegou ao ponto dele me mandar fotos das pernas de uma amiga enquanto estavam juntos e eu longe. Nossa, olha, fala a verdade, né? Nos vídeos dessa semana teve um caso assim que eu li que eu falei, gente, a pessoa fica fazendo joguinho de ciúme porque eu quero ver o outro sofrer. Quero ver o outro sofrer por mim. Então eu faço joguinho de ciúme. Pra quê? Pra inflar meu ego? Gente, a hora que a gente identifica isso, a gente tem que começar a olhar com outros olhos. Isso vai compensar pra mim? Então, ou a gente senta e conversa com a pessoa e fala: se você continuar fazendo esse tipo de joguinho pra mim, esse tipo de joguinho, o que que você tem? Você tem um problema de autoestima? A gente chega e conversa com a pessoa. Gente, é uma só. Não tem que chegar a brigar. Eu não admito mais, eu não quero que você. Não vamos descer desta manca. Chega com classe, meu bem. Chega e conversa. Escuta, você tem problema de autoestima? Eu? Por quê? Por que você está falando isso? Não, porque você está fazendo joguinho de ciúmes. Ou seja, você quer me ver incomodado, não é? Ou incomodada, como é o caso aqui. Você quer me ver incomodada, você quer me ver o quê? Transtornada, para depois então, você quer o quê? Você quer tirar sarro? Ah, era só brincadeira, era só para ver o quê? A minha reação, para ver eu ficar com ciúminho. Então, você precisa de ciúmes para se sentir elevado? Você precisa que eu me sinta, não é? Meio que, oh meu Deus, abalada, para você se sentir então, ó, eu estou aqui no trono da minha glória, da minha majestade, ó, minha súdita ficou ali toda transtornada de, né, imaginar que eu pudesse estar com outra. Como eu me sinto bem. Então, escuta, você tem algum problema de autoestima? Você tem problema com isso? Porque, veja bem, fazer joguinhos de ciúmes não é algo que me agrada. Aliás, joguinhos é para as crianças. Você é infantil? Meu bem, é com classe. A gente tira a pessoa desse trono da arrogância com tanta classe. Mas com uma classe, meu bem, a gente vai com classe desparafusando os pés daquele trono que a pessoa julga estar. Entendeu? Aí a pessoa, a hora que ela senta, ela se esborracha no chão, entendeu? Mas a gente foi com classe, meu bem. Você vai dando uns tapas com luva de pelica, tem que saber falar, tem que saber identificar e tem que saber desmoronar essas pessoas. Ou seja, ah, André, mas eu tenho medo de falar isso, que depois a pessoa não quer mais ficar comigo. Bom, mas então o que fazia a pessoa ficar comigo era só esse jogo de ego. Era só isso. Então, é melhor eu ter desbancado isso antes e ter caído fora, não é? Eu ter espantado os urubus, ao invés de eu me tornar a carniça que o urubu se alimenta. Tá entendendo?
Mil vezes preferível, então, fazer isso e os urubus vão embora, do que eu acabar me tornando aquela coisa carnicenta que ele vem e se alimenta disso ainda. Hum, 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 hum. Ah, tudo é uma questão de postura que a gente tem diante da outra pessoa. Postura que a gente tem diante de nós mesmos, como a gente se enxerga, como a gente se vê, e postura diante da outra pessoa. O dia que a gente entende isso, a nossa vida faz assim, ó, 360, não é nem 180, meu bem, é 360. Para melhor. Essa mesma menina foi o grande motivo de nossas brigas. Ele sempre estava de graça com ela, mas sempre dizia ser brincadeira e eu sempre acreditava. Enfim, hoje, 3 meses depois do término, ele atualizou no Face o status de relacionamento. E adivinha? Adivinha? Não preciso nem adivinhar. Com ela, claro. Quer ver? Estão namorando. Eita, olha lá. Eita, carnaval! Isso me abalou de tal forma que sinto apenas raiva e ódio dele, mas não sei como tirar isso da minha cabeça. Sei que tenho muito que amadurecer ainda, mas não sei por onde começar. Sempre fui coração mole e, apesar de todo o ocorrido, várias vezes do dia me pego pensando nele. Não sei mais como lidar com isso. Preciso me liberar dele e de toda essa intoxicação amorosa que ele me causou. Por favor, me ajude. Fico grata desde já. Então, minha querida, eu sei que é meio que, né, é uma situação ruim, essa intoxicação, como você está dizendo aqui, mas veja bem, quando você entende, ou seja, cara, esse urubu, ainda bem que ele voou, porque se ele permanecesse, ele ia se alimentar de mim e eu que ia me tornar uma carniça. Ou seja, eu ia começar, sabe, me perder de mim mesmo. Nesse sentido, carniça. Eu vou me perdendo de mim mesmo, eu vou me deteriorando. Você tá entendendo? Né? O meu valor vai se deteriorando, eu vou me perdendo, eu vou me esfacelando. Então, ainda bem que esse urubu foi embora. Agora eu me reestruturo e eu percebo, cara, então André é horrível porque ele estava me enganando. Então eles já estavam tendo alguma coisa. Então, ótimo, pelo menos agora eu sei, não é? Pelo menos agora eu sei, e ao invés de eu ficar guardando essa mágoa, essa raiva, esse ódio, essa mágoa, esse ódio, porque eles estão bem, não é? Eles estão lá, trocando juras de amor, não sei o quê, e você aí, remoendo, essa coisa horrorosa dentro de você. Então você fala, meu bem, ele não presta. Então você tem que entender isso. Não é que eu não tenho valor, é ele que não presta. Tá entendendo? Então eu mudo o foco. Ele não presta. Ele é um mau caráter e assim como ele teve necessidade de fazer isso comigo, ele não deve ter mudado. Você pode ter, você escreve o que eu tô falando. Ele não mudou. Então amanhã, assim como ele teve essa necessidade de fazer isso comigo, para se sentir elevado, para ficar lá no trono na majestade, no trono de glória dele, ele vai ter que começar a fazer isso com ela. Então, meu bem, amanhã é ela que vai viver um tormento e você vai estar na paz do Senhor, bem, na paz. Ó, entendeu? Ou seja, eu começo. Ele é um mau caráter, ele é um cafajeste, eu me livrei. Sim, fui enganada, né? Fui enganada. Dá raiva quando a gente é enganado, não é? Mas pelo menos agora eu desenvolvo critérios para eu amadurecer, não para eu me endurecer. Então não é que eu vou me tornar uma pessoa endurecida. Aliás, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente traz os venenos do passado e você sabe que uma gotinha de veneno compromete uma caixa inteira d'água. Você pode ter uma caixa de 2.000 litros de água. Se você colocar uma gota de veneno ali, comprometeu. O que adianta? Eu tenho 2.000 litros de água. Uma gota de veneno, pum, comprometeu, acabou. Comprometeu toda a qualidade daquela água. Eu não posso mais tomar daquela água. E às vezes é mais ou menos assim. Esses venenos do passado, às vezes a gente permite que eles venham e eles contaminem a água que a gente poderia tomar e usufruir do presente. Então, uma outra pessoa, uma outra relação.
Então, não, eu não vou ficar trazendo essas mágoas, esses ressentimentos, esses ódios, entendeu? Eu não vou ficar fazendo isso. Quem não presta é ele. Então, não sou eu que não tenho valor. Repito, não sou eu que não tenho valor. É ele que não presta. E ainda bem que ele que não presta ficou num tempo que já não existe mais para mim, que é o passado. Pronto. Então, desse tempo, eu só tiro o quê? As aprendizagens. Sabe? Para o meu processo de amadurecimento, para o meu processo de crescimento. Então, eu tiro isso aí. E eu não permito que isso me envenene. Então, que isso me diminua, não é? Que isso me coloque para baixo. Não, não, não. Então, quando a gente tem esses referenciais aí, então a gente consegue se reestruturar muito melhor. E aí a gente não compromete também as situações presentes por causa dessas pestes, né? Por causa dessas coisas passadas aí na nossa vida. Tá bom, minha querida? É esse o processo, gente, de amadurecimento, de crescimento que a gente tem que entender. Aliás, falando em amadurecimento e crescimento, aqui na descrição do vídeo tem o link aí do meu treinamento emocional. São 5 horas de aula, tá? Para te auxiliar nesse processo, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, sabe? Aquela situação que você não entende por que o término aconteceu. Então, são conceitos, às vezes, enraizados dentro de nós, né? O que é um relacionamento, como que funciona um relacionamento, por que eu, né, acabei desenvolvendo a dependência emocional, olhei a outra pessoa como necessidade, quando na verdade eu tenho que olhar a pessoa como opção e não como necessidade. Por isso que me enfiei nesses enroscos. Então, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar, né, o treinamento emocional. Dá uma conferida aí. E claro, divulgue, compartilhe, dê like, entendeu? Se você curtiu, dê um like no vídeo. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.